pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Aline e eu tô aqui de manhã cedinho tomando meu cafezinho. Vocês estão servidos? Pessoal, eu tô tomando esse cafezinho aqui porque a nossa aula de ciências de hoje tem tudo a ver com esse cafezinho que eu tô tomando, tem tudo a ver com o Nescau que você colocou no leite e dissolveu. Mas a gente vai pensar um pouquinho assim. O que tem a ver o café que eu tô tomando de manhã, o leite com o Nescau ou a vitamina que você tomou de manhã com a nossa aula de ciências de hoje? O tema da nossa aula de ciências de hoje fala sobre substâncias e misturas. E aí, quando eu tomo um cafezinho em que eu coloquei o pó de café, eu coloquei o açúcar, eu quero te perguntar o seguinte: você acha que esse cafezinho aqui é uma substância ou é uma mistura? E você acha que esse leite com o seu Toddy ou Nescau, a sua vitamina, o seu suco de laranja, o que você tomou de manhã, é uma substância ou é uma mistura? Vamos aprender comigo? Pessoal, para a gente aprender o que é uma substância e uma mistura, a gente tem que aprender os conceitos dessas duas palavras. O conceito de substância e o conceito de mistura. Vamos lá. Substância e mistura, elas vão ter duas características bem diferentes. Toda substância, ela vai ser formada por apenas um único componente. Então, quando eu falo em substância, eu tenho que imaginar que naquela situação ali, eu tenho somente um único componente. E uma mistura? Uma mistura vai ser formada por diferentes substâncias. Então, aqui, a gente já consegue diferenciar o que é uma substância, que é uma composição simples, um único componente, e o que é uma mistura, que é uma composição um pouco mais elaborada, que são diferentes substâncias que vão formar essa mistura. Opa! Então, se eu estou com o meu cafezinho aqui, e eu sei que nesse cafezinho tem o pó de café, tem água, tem açúcar, você acha que isso daqui é uma substância ou uma mistura? Agora você já consegue me responder. Se eu tenho diferentes componentes aqui, então o meu café, ele é uma mistura. Vamos aprender um pouquinho mais? Aí, quando você for toda vez tomar um refrigerante, um suco, uma vitamina, você vai pegar agora essa bebida e vai lembrar sempre de mim. Por quê? Porque toda vez você vai se perguntar, será que isso é uma substância ou será que isso é uma mistura? E aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos e a gente vai descobrir junto se esses exemplos são substâncias ou são misturas. Vamos lá? Aqui eu coloquei para vocês uma garrafinha de água mineral. Eu estou colocando essa garrafinha em um copo. Opa! Então vamos lá. Uma garrafinha contendo água mineral, ou melhor, a água mineral que está contida nessa garrafinha, será que ela é uma substância ou será que ela é uma mistura? Aí você vai lembrar dos conceitos que a gente aprendeu agorinha. Uma substância é formada por um único componente e uma mistura é formada por diferentes substâncias. Opa! Deixa eu pensar um pouquinho. Se a água é somente a água, será que isso é uma substância? Mas vamos pensar um pouquinho, gente. A água mineral, ela tem esse nome, água mineral, porque ela vai ser rica em sais minerais. Sais minerais esses super importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, tá? Então, se eu falo que eu tenho aqui uma água mineral, eu estou te falando que essa água não é uma única coisa, um único componente, porque eu tenho a água e sais minerais dissolvidos nessa água. Opa! Se eu tenho sais minerais dissolvidos nessa água, a gente pode imaginar aqui, então, e logo deduzir que a água mineral vai ser uma mistura, tá? Por que mistura? Porque não é somente um componente, são diferentes substâncias ali, como eu falei no caso dos sais minerais. Tá legal? Vamos para o nosso segundo exemplo? Aqui eu tenho leite. Olha que interessante. Logo no início da aula eu falei para vocês o quê? O que você tomou de manhã? Você bateu um leite com Nescau, você fez uma vitamina. E aí a gente se pega na mesma situação da água. O leite é somente um componente, mas dentro do leite existem diferentes coisas ali que a gente nem consegue enxergar, mas tem.
No leite tem proteínas, no leite tem gordura, no leite tem sais minerais. Então, se você já aprendeu que a água mineral é uma mistura e não é uma substância, no caso do leite é a mesma coisa. O leite também vai ser aqui uma mistura, porque nele, apesar de não ser visível pra gente, ali dentro do leite tem várias outras coisinhas importantes para você, para o seu crescimento. Tá legal? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, você não vai conseguir identificar de cara assim o que é isso aqui. E eu vou te explicar. Esse equipamento aqui é um destilador. Esse destilador tem a função de destilar a água. Então, esse equipamento aqui, ele vai pegar a água e tornar ela ultra pura, água destilada. O que é uma água destilada? É uma água sem nenhuma impureza, super purinha, que é super utilizada na fabricação de medicamentos, vacinas, tá? Então, para produzir remédios e vacinas, as águas utilizadas ali são desse tipo, água destilada, porque ela é ultra pura. E aí, a gente vai pensar um pouquinho. Será que essa água destilada aqui, ela é uma substância ou uma mistura? Agora você já sabe, quando eu falo que a água foi destilada, foi retirada tudo que é impureza, foi retirada tudo aquilo que não é necessário, né, no caso de uma água destilada. E aí a gente pode afirmar que no caso da água destilada, por ser um líquido puro, aqui nesse caso então a água destilada vai ser uma substância. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Eu falei muito com vocês sobre mistura, porque é muito mais comum no nosso dia a dia a gente encontrar bebidas, outros tipos de alimento que são misturas, tá? Iogurtes, danones. Mas e aí eu te pergunto, sem ser água destilada, que outros exemplos a gente pode ter de substância e não mistura? Eu quero aprender um pouquinho mais sobre substâncias puras. Você também quer? Então vem cá. Substâncias puras, tá? No nosso caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, são alguns gases que compõem a nossa atmosfera. Lembrando que a atmosfera, né, é essa camada de ar que vai envolver a gente, envolver nossos corpos, as casas, os objetos. Então, os gases, alguns deles que compõem a atmosfera, são substâncias. Por quê? Somente um único componente. Por exemplo, o gás oxigênio, tá bom? Algumas outras substâncias químicas também são substâncias, como é o caso do fósforo e do enxofre. Mas no seu dia a dia vai ser muito mais comum você encontrar uma mistura, tá legal? E aí, pessoal, quando a gente pensa em mistura, a gente tem que pensar o seguinte: as misturas, elas podem ser de dois tipos. Ou uma mistura vai ser do tipo homogênea, ou vai ser do tipo heterogênea. Mas a gente tem que aprender agora qual é essa diferença, tá legal? Então eu vou te chamar aqui para você acompanhar comigo o que seria uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Então olha o nosso exemplo aqui. No nosso primeiro exemplo, nós temos um copinho com água e um copinho com óleo. Se você juntar os dois, você vai perceber, você vai visualizar que vão existir duas fases, tá? Por quê? Porque a gente consegue observar que o óleo e a água não se misturam. No nosso segundo exemplo, se eu pegar o sal e colocar sal em um copo de água e mexer, eu vou observar que formou apenas uma única fase. Olha que interessante, pessoal. Não formaram duas fases como em cima. Quando eu coloco o sal na água, tá? O sal ele consegue se diluir na água. E aí, com esses dois exemplos, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver que quando existem duas fases, olha que interessante, uma fase, outra fase. Duas fases, a gente diz que essa mistura vai ser uma mistura heterogênea. Hétero significa diferente, tá bom? Se eu observo aqui embaixo que existe somente uma fase, essa mistura, então, vai ser chamada mistura homogênea. Homo, único. Tudo bem? Então aqui a gente consegue observar através
das fases. Formou duas ou mais fases, heterogênea. Se não formam fases, homogênea. Tudo bem? Vamos seguir então. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos bem clássicos, tá? Nesse exemplo aqui, que é o mesmo do anterior, tem um rapaz colocando sal e diluindo esse sal na água. Opa! Se ele está diluindo esse sal na água, eu estou formando uma solução. Toda mistura, quando ela é homogênea, quando ela tem uma fase única, a gente pode chamar também de solução. Tá legal? E aí, toda solução, ela vai ser composta por dois elementos, um soluto e um solvente, tá? Então, você vai aprender comigo agora o que é um soluto e o que é um solvente. Soluto. Soluto é tudo aquilo que vai ser dissolvido, tá? No caso, pode ser o sal, pode ser o açúcar. E o solvente? O solvente vai ser tudo aquilo que vai dissolver o soluto, tá? Em geral, são os líquidos. Então, soluto e solvente juntos formam uma solução. Tudo bem? Aí, ó, para você poder visualizar, olha que legal, o açúcar, ele vai ser diluído e aí vai ter somente uma única fase, tá? Pessoal, agora que a gente já aprendeu o que é soluto, o que é solvente, solução, tipos de mistura, a gente vai aprender agora como que ocorre a separação dos componentes de uma mistura. Você tem uma mistura cheia de componentes e eu quero separar esses componentes? Como que a gente faz isso? Tá? Mas não fica com essa carinha de dúvida, não, porque isso é muito fácil. E eu vou tirar de vocês essa carinha aqui e vou colocar uma carinha super feliz, porque aqui com a professora Aline você entende tudo, tá? E qualquer dúvida que você não venha entender, você pode me perguntar, tá legal? Vamos seguir então com a aula. Tchau, tchau!